Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Meu nome é Thaís. Essa aqui é a Luna, né, Luna? E ela tá aqui, primeiro, porque ela é uma pessoa super carente. Segundo, porque o nome dela tem tudo a ver com a energia do mês, que é a energia do arcano da lua. Número 18, né, filha? E aí, eu queria trazer para vocês algumas reflexões sobre essa energia. Eu já tenho vídeos aqui, inclusive no Instagram, sobre a carta da lua, né? E que tipo de energia que ela traz. Mas acho que provavelmente por uma questão pessoal mesmo, o aspecto que mais me atraiu sobre essa carta foi o aspecto da sombra. E quando a gente para pensar um pouquinho sobre isso, é muito interessante. Porque assim como a lua, nós, seres humanos, também temos o nosso aspecto luz, que é o aspecto que a gente mostra para as pessoas, que a gente gosta que a gente tem consciência de que é daquela forma e que a gente sente orgulho em mostrar. E a gente tem um aspecto oculto, que é o aspecto sombra que às vezes a gente esconde até de nós mesmos, né? Por quê? Porque provavelmente em algum momento da nossa vida a gente aprendeu que sentir raiva não é legal, que ser egoísta não é bacana. E o que todo mundo quer no final das contas? Todo mundo quer no final das contas pertencer. Todo mundo quer se sentir pertencente, né? Por isso que tem clubes, por isso que tem partidos, por isso que tem times de futebol, por isso que tem religiões, né? As pessoas, grupos, as pessoas gostam de pertencer, se sentir pertencente. Então, quando você entende que agir de determinada forma não vai ser legal porque não vai ser aceito, vai ser excluído ou condenado, enfim, você reprime aquela atitude ou aquele sentimento. Só que o que é interessante? O fato de você reprimir, de você colocar lá no inconsciente, na sombra, naquele quartinho escuro, não significa que deixa de existir. Significa só que você não está olhando para aquilo, que aquilo está reprimido. E aquilo que a gente rejeita na gente, geralmente a gente condena no outro. Então, se você rejeita em você a questão do egoísmo, por exemplo, você não se permite ser uma pessoa egoísta, é muito natural que você vai apontar e recriminar e condenar quem é. E o fato aqui não é levantar a bandeira de tipo, seremos egoístas, uhul. Não é sobre isso, né? O fato é, todo mundo em algum momento, por ser humano, vai sentir um impulso primitivo de agir de maneira egoísta. A diferença é que umas pessoas têm consciência disso e outras não. Umas olham e falam assim, nossa, eu tô sendo egoísta agora. E trabalha sobre isso. E outras, oi filha, tudo bom? E outras tentam negar, reprimir, esconder, anular, né? Enfim, então eu queria trazer um pouco mais dessa reflexão para vocês, desse tema. Eu tô estudando sobre isso, então não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não estudei psicologia. As coisas que eu vou trazer aqui são coisas mais voltadas pro tarô, mas também vou falar um pouquinho sobre esse aspecto psicológico das sombras, né? Mas vou falar de uma forma muito resumida e vou tentar trazer pontos aqui que eu acho que foram importantes para mim, porque agora, o que é interessante, né? O que seria esse inconsciente? O que seria essa sombra? Tipo uma escuridão, uma coisa que está em oculto. Como você lida com a escuridão, você tem duas opções. Se você quiser continuar na escuridão, você não acende a luz. Agora, se você quiser transformar essa escuridão, é só você trazer a luz. Você não faz nada com a escuridão, você faz com a luz. Ou você apaga ou você acende, né? Então, quando você traz luz para esse aspecto sombra, ou seja, consciência, fica mais fácil. Você pode transcender, você pode transformar, você pode entender que você não é aquilo, né? É muito interessante a gente ver que nessa tentativa de pertencer, o nosso ego, ele cria uma imagem
que a gente geralmente chama de persona, né? Personagem vem daí. Então, essa persona seria a parte que a gente quer mostrar para o mundo baseado na imagem que a gente quer passar. A sombra, segundo Carl Jung, seria o que a gente quer esconder, inclusive da gente. Então, são pensamentos, sentimentos, atitudes que a gente julga inconveniente, julga insensato, julga que não é legal. Então, a gente tende a querer colocar tudo num quartinho escuro, sabe? Isolado. E aí, uma forma legal de você entender qual é a sua sombra, quais são as suas sombras, é você procurar entender a sua persona. Que persona o seu ego construiu, que personas o seu ego construiu para tentar ocultar aquela outra parte que ele não se orgulha tanto. Então, no próximo, vídeo, eu vou, com o auxílio do que eu escrevi, do resumo que eu fiz, falar para vocês os tipos de persona, alguns tipos, né? E aí o interessante não é você se julgar nem se condenar, tipo, eu sou essa persona aqui, que horrível que eu sou, ou então, tipo, como tem gente que é assim. Se você sentir isso, dá uma olhada mais a fundo, porque aquilo, não sei se eu já falei isso aqui no vídeo, aquilo que a gente condena muito fortemente no outro, é porque provavelmente a gente rejeita muito fortemente na gente. Então, é legal você perceber que a sombra, não tô aturando ela, que a sombra, ela precisa de uma superfície para ela ser projetada. E essa superfície é o outro. São as pessoas que chegam até nós na nossa vida e que geralmente causam algum incômodo, algum tipo de irritação, algum tipo de aversão. E elas vêm mostrar pra gente aspectos nossos que precisamos trabalhar e se aprofundar. Isso é uma das belezas da vida, né? Quando você entende que o que o outro tá trazendo é uma possibilidade de você se integrar mais com você mesmo, de você estar cada vez mais pleno com você mesmo, é lindo. Você passa a olhar o outro com outros olhos, né? Os outros são aspectos seus que precisam ser integrados com amor, né? Mas esse processo é meio caótico, por que não, né? Então, é muito interessante a gente pensar que pra gente entender uma coisa, a gente precisa da coisa oposta. Você entende o que é o bem quando você vê o que é o mal. Por isso que a sombra também é interessante. A gente vive num mundo dual, então é através desses contrastes que a gente consegue entender as coisas e experienciá-las de forma mais plena, né? Então, eu vou falar mais um pouquinho com vocês sobre isso, sobre as personas. E aí, quando você identificar, eu identifiquei bastante, né, características aqui nas personas que eu incorporo, né, para passar uma imagem. Mas o legal é você se mapear, mas não se condenar. Não se condenar, tipo, eu sou essa persona aqui, então, né, caramba, que horrível que eu sou, que péssima que eu sou. Não, olhe e veja que, na verdade, é um mecanismo que a sua psique encontrou para conseguir lidar com essa coisa chamada vida. Os medos, os traumas, os anseios, né? É isso, se olha com um pouquinho mais de amor e acolhimento, acolha com muito zelo e perdão e carinho, tudo que você for descobrir através dessas informações que eu vou passar, e se sentir no seu coração que você tem que pesquisar mais sobre isso, procurar um profissional, coisas do tipo, faça isso, sabe? Mas não se condene, não se culpe, não, se transforme, se integre, se abraça, se acolha, tá? É isso, vou falar com vocês agora as personas. Então, pessoal, eu vou falar com vocês aqui sobre alguns tipos de persona. E depois eu vou ver se eu lembro de botar na descrição o livro de onde essa moça do podcast tirou essas informações, esses tipos de persona, né? É um livro que não tem tradução para o português ainda, é todo em inglês, e ela traduziu os tipos de persona baseado em como ela entendeu essa tradução. Ela não trocou a ordem, ela deixou exatamente a primeira, a segunda, a terceira como tá no livro. Ela só adaptou os nomes. E aí ela fala
uma coisa muito interessante, que tanto a persona quanto a sombra surgem como mecanismos de autopreservação da nossa psique, tá? Tentando nos proteger da falta de amor, do desprezo, da rejeição, do vazio, tá? Para que a gente possa sobreviver no mundo de uma forma mais possível, mais leve, né? Pra gente, tá? Então ela fala que acho que são 20 personas que ela traz aqui. Você pode se encontrar em várias, tá? Não é só em uma, não. Beleza? Eu me encontrei em mais de uma. E, novamente, reforço, não é pra você pegar essas informações e se colocar num lugar de culpado ou culpada, sabe? Não, é pra você se entender, se mapear e a partir daí você poder transcender essas sombras, você poder transmutá-las, né? Integrá-las ao seu ser, né? Então ela começa com a persona sedutora. É aquela persona que é movida pela necessidade de se sentir melhor com relação a si mesma e faz isso se tornando objeto de atenção dos outros. É aquela pessoa que fala com você olhando nos seus olhos e mexe o cabelo e parece que ela tá o tempo todo tentando te seduzir, sabe? Aquela pessoa que você tem uma impressão de que ela é muito magnética, ela até às vezes te intimida. Tem umas pessoas que são tão sensuais, tão coisas que elas até te dão uma intimidade, assim. E isso é muito interessante. Se você se sente intimidada, é um lugar legal pra você investigar, né? O que aquela pessoa tá trazendo de projeção pra você, sabe? Cadê? Se mostra gentil, amorosa, interessada e sexy, e assim atrai quem ela quer. O que ela busca é se preencher da energia dos outros, seja o parceiro amoroso, amigos, pessoas do trabalho. O que ela quer esconder? O que essa pessoa super sexy, sedutora quer esconder? Sentimentos de falta de amor, autodesprezo, vazio, medo de não ser amada e de não ser ninguém. A segunda persona é a persona encantadora. Carismática, tem um sorriso irresistível e pode rapidamente se tornar a melhor amiga. Se interessa em saber tudo sobre os outros e fazê-los se sentirem especiais e usa seu charme em benefício próprio para obter algo em troca. Pode ser manipuladora. O que essa persona encantadora tenta esconder na sombra? Inferioridade, falta de valor, mediocridade, medo de não ser querida. Persona devotada. Faz tudo para agradar, se desdobra pelos outros, dá de si sem limites para provar seu valor e receber validação alheia. Ao se doar, o que ela está buscando é receber amor. O que ela quer esconder na sombra, né? Sentimentos de vergonha, carência, inadequação, medo de ser inútil, insignificante ou descartável. É uma tendência ao comportamento passivo-agressivo. Geralmente o ego que cria a persona devotada foi muito ferido na infância e aprendeu a ignorar suas necessidades para fazer os outros felizes. Me identifico bastante com a persona devotada, porque é exatamente isso. Quando eu faço muito pelo outro, eu percebo no final das contas, trazendo para a luz, né, isso, que no fundo eu quero essa validação, porque eu não tenho em mim mesma, né? Então eu fico fazendo, aí quando alguém fala, ai, você é incrível, ai, aquilo me dá um alívio. Se ninguém fala nada, rola uma dúvida, será que o que eu fiz foi bom? Será que eu sou boa o suficiente? Será que tá sendo, sabe? Porque eu não tô tendo essa avaliação própria. E aí, olha o problema que a gente começa a ter quando espera demais dos outros, porque a gente não sabe se enxergar como realmente somos, né? Ou os potenciais que nós temos. Calma aí, filhos, calma aí. Ai, pronto. Persona provocadora. Usa o controle, a força e a intimidação para obter o que ela quer. Ela é intransigente, impõe suas vontades e pressiona os outros. Sua arma é provocar medo, um sentimento que ela conhece profundamente, porque o sente também, e muito. Ela tem medo de ser subjugada, controlada, tem um forte instinto de sobrevivência e identifica as pessoas que pode dominar. O que essa pessoa provocadora quer esconder na sombra? Grande insegurança, sentimentos de inadequação e inferioridade, covardia, medo de não estar à altura. Então, o que essa persona ela faz?
Ela tenta provocar o medo antes para ninguém perceber que ela tá com medo, que ela se sente inferior, né? Persona sorrateira. É tímida, procura parecer mais vulnerável do que realmente é e pode facilmente ser percebida como inofensiva, mas não é. Se ela escolhe alguém como alvo, ganha a confiança da pessoa e tira proveito dela de alguma forma. O que ela tenta esconder na sombra? Falta de confiança nas suas próprias capacidades, sentimentos de inutilidade, ciúmes e inveja. Essa persona que, por exemplo, poderia ser encaixada no filme da Malévola, que é o... qual é o nome dele, gente? Do Stefan, acho que é Stefan, que era amiguinho da Malévola quando ela era mais nova, que ele ia lá no mundo das fadas e tal, que ela protegia. Era muito amiguinho dela, Lelê, só que aí quando o rei falou, quem pegar a Malévola casa com a minha filha e assume o reino, ele, ó, rapidinho, fez lá o planinho dele, cortou as asinhas de Malévola e garantiu, né, o dele. Então é aquela pessoa que você a princípio confia, se abre, ela é muito carismática, timidazinha, parece que não vai fazer nunca nada, mas ela tá ali, ó, né? Por quê? Ela não confia em si mesma, nas capacidades que ela tem, né? De novo, aqui não é pra você ver, identificar e falar lá, fulano, ó, fulano é aquela ali, ó, fulano é aquele ali. Não é pra apontar os dedos, é pra você entender que isso tudo surgiu como uma tentativa de você tentar viver, porque medo todo mundo tem. Vocês vão perceber que aqui tem muita coisa recorrente de insegurança. As sombras são muito parecidas. Insegurança, covardia, medo de não pertencer, medo de ser julgado, de não ser suficiente, de não ser amado, né? Então, a persona, ela é criada para tentar esconder uma dor, né? Persona tranquilona. Parece indiferente aos problemas e conflitos ao redor. Muito focada em suas próprias coisas. Ela demonstra estar ok e confiante diante de cliente zangado, de um amigo chateado ou um problema no trabalho. Mas o fato é que ela está apenas bloqueando o que sente por medo de perder o controle. O que essa pessoa tranquilona tenta esconder na sombra? Oculta uma grande sensibilidade, sentimentos de impotência, incapacidade de lidar com situações e medo. São pessoas que não sabem perpassar pelos sentimentos. Tem medo dos sentimentos, do emocional, e aí ficam mais no não sinto, não reajo, não é sobre mim, não é, sabe assim? Tentam se abster de coisas mais profundas. Persona mártir. Engraçado. Persona mártir se sacrifica pelos outros e carrega o mundo nos ombros. Ela se obriga a cuidar de tudo, o que parece muito altruísta, mas intimamente se acha superior aos outros e acredita que sem ela tudo vai desmoronar. Tem uma grande necessidade de se sentir valorizada. O que essa pessoa Marte tenta esconder na sombra? Se escondem no egocentrismo, a irresponsabilidade, o medo de não ter poder e de ser descartável, inútil. Então essas pessoas que fazem tudo, carregam o mundo nas costas, que são pessoas que estão sempre muito atarefadas, levando um monte de demanda para casa, ou, sabe assim, se eu não vier, se eu não tiver, a coisa não acontece. São pessoas que no fundo têm medo de não serem úteis, de serem descartáveis, trocadas, né? E no final das contas se acham mais do que os outros, porque se elas não tiverem, ninguém vai saber fazer como ela faz, né? Persona boazinha. Se mostra muito atenciosa, correta e cheia de consideração pelos outros. Ela acredita que ser boa é a fonte do seu valor. É positiva, tem sempre uma palavra amigável e parece ser muito equilibrada. Alguém que sabe cuidar da própria vida. No seu íntimo, tem dificuldade para lidar com sua humanidade cheia de conflitos. É confusa e imprevisível. Sombra, procura encobrir a perfeição, o medo de não ser querida, a maldade e tudo mais que possa decepcionar a si própria, né? Persona legal, entender que ser assertiva e expressar suas vontades causa problemas. Então, ela esconde seus verdadeiros desejos e se volta para os outros. Procura ser a pessoa legal que ajuda e é querida por todos. Mas como reprimir sentimentos e desejos cria uma pressão interna,
A persona legal, vez ou outra, tem um chilique de raiva ou faz escondido coisas nada legais, como transgredir uma lei de trânsito ou rogar uma praga em alguém. Nesses momentos, ela solta os bichos da sua sombra. Então, a persona legal é a persona que geralmente está reprimindo muitas coisas na sombra dela, né? Não cai, não cai. Peraí, deixa eu descer essa gata aqui. Opa! Foi. Então, é aquela persona que em momentos de descuido vem uma grosseria, insulta alguém ou arranca com o carro no sinal fechado, sabe? Porque tá reprimindo, reprimindo, reprimindo. Piscou, a sombra vem e boicota, né? A sombra dela, ela esconde seu lado mal, ofensivo, vingativo, né? Porque ela entendeu que falar o que ela quer e expressar suas vontades não é maneiro. Então ela oculta isso o tempo todo. Imagina que deve ser tipo uma panela de pressão ambulante essa persona. Persona durona. Não mexa comigo. Foi criada por um ego que no início da vida se sentiu envergonhado por demonstrar sua sensibilidade. E para se proteger, endureceu seu coração. Aos outros parece ser cascuda e insensível, quer ficar na sua e não é de provocar ninguém. Mas quando se sente ameaçada, vai para cima. O que essa pessoa quer esconder na sombra? Suas carências e fraquezas, seus sentimentos de vulnerabilidade e impotência. Porque aquela persona que, quando era criancinha ou mais nova, foi fazer alguma atitude, né, mais sentimental, mais espontânea, deve ter tomado uma que não foi legal, doeu, né? Sei lá, foi se declarar para alguém, recebeu uma zoação de volta, foi exposta de maneira pública e aí entendeu que toda vez que ela sente ou demonstra sentimentos, vulnerabilidade, ela tá correndo perigo. Então ela endureceu o coração para ser aquela persona, sabe? Que não sente, não demonstra sentimentos, né? No fundo é muito pelo contrário. Persona abusadora. É a criação de um ego profundamente ferido. Tem necessidade de se ver como alguém melhor. Mas isso... Não, desculpa. É a criação de um ego profundamente ferido. Tem necessidade de se ver como alguém melhor, mais forte e mais poderosa do que os outros. E para isso os controla, manipula, confunde, engana e fere sem remorso. Acredita que o abuso que inflige é culpa de suas vítimas, como se elas tivessem pedido por isso. O que essa persona abusadora esconde na sombra? Grande dor, sentimentos de covardia, impotência e ódio. Persona autoastral. É otimista, cheia de energia, entusiasmada, calorosa, esbanja a felicidade por todos os poros. Diversão é seu sobrenome. Está sempre rindo, rouba a cena e anima qualquer festa. Ela não quer lidar com nenhum tipo de negatividade que ela teme. O que ela esconde na sombra? Negatividade, tristeza, desesperança e pessimismo. Persona intelectual. Ela tem muito conhecimento, rapidez de raciocínio, grande capacidade lógica e quer ser reconhecida por isso. Se entra numa discussão, é para vencer. É habilidosa na argumentação e dá um nó na cabeça do seu oponente. Vive basicamente no mundo da razão, onde está acima do confuso mundo das emoções. O que essa persona esconde na sombra? Sentimentos de inferioridade, de não ser boa o bastante, medo da estupidez e de desafios emocionais. Persona salvadora. Precisa se sentir necessária e está sempre em busca de alguém para consolar, para cuidar, para socorrer, para proteger. Só ela sabe o que é melhor, o que fazer. Tem sua origem num histórico de crise, doença ou alguma forma de abuso na família de origem. Tomar conta dos outros foi a maneira que encontrou para suportar a sua própria dor e desamparo. O que ela esconde na sombra? Carência, desespero, sentimentos de inferioridade e egoísmo. Muito interessante, né? Que às vezes essa persona salvadora, no meio do caos que ela se encontrava, ela entendeu que cuidar do outro, fazer pelo outro, foi a forma dela se manter sã e protegida, né? E aí ela acabou se viciando nesse lugar de
tá sempre ali, cuidando, consolando, protegendo. Ela sabe qual é a melhor coisa a se fazer. Eu sei o que a gente pode fazer aqui, eu sei que é por ali, né? Mas no fundo ela quer o quê? Também quer ser cuidada, né? Oi, meu amor, você não queria descer, agora você quer subir? Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Queria descer, aí agora quer subir. Safada. Persona depressiva. Está presa a raiva, mágoas e desapontamentos vividos no passado. Vive procurando entender o que há de errado comigo, com a vida. Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Sem entender o passado, essa pessoa teme o que pode acontecer no futuro e inconscientemente se apega à dor que conhece. Só o que pode libertá-la é o resgate de suas sombras. O que tem na sombra dessa persona depressiva? Desesperança, sentimento de abandono, desamparo, dor e imobilismo. Meu Deus, você é muito linda! Persona brincalhona. Tem riso fácil, faz piada de tudo e muitas vezes seu senso de humor passa do ponto. Ela acaba brincando com o que é sério ou triste. Usa o humor como uma defesa em situação difícil com o que ela não se sente confortável para lidar. É também uma forma de ter amor e simpatia das pessoas. O que essa persona brincalhona esconde na sombra é tristeza, hipocrisia, sentimentos de rejeição, falta de valor e de não se sentir especial. Persona fã autorizada. Aspira a uma posição de destaque e cola sua identidade de alguém famoso, importante, popular. Sou namorado ou namorada do fulano. Eu sou amiga de ciclano. Sou assessor particular de Beltrano. Sabe aquela pessoa que quer se manter, parecer importante baseado no contato que ela tem, ou na pessoa que ela namora, enfim. Ela se sente atraída pela luz alheia para também brilhar sob essa luz e secretamente deseja para si essa luz. A sombra dessa pessoa é inveja, insignificância, inferioridade e um aspecto sorrateiro. Persona solitária. Se refugia no seu mundo interior, seja mergulhando no trabalho, nos livros, num hobby, numa atividade particular, que se sinta sozinha e segura. Pode também se refugiar em prazeres solitários, comida, bebida e jogos. O que essa persona solitária esconde na sombra? Se considera inerentemente imperfeita e possui sentimentos de não fazer parte, não se encaixar, não ser desejada, medo de ser deixada de lado. Então ela se isola. Persona vítima. Crença de que coisas ruins sempre acontecem com ela. Na infância, teve experiências emocionais dolorosas de que ela não pôde se defender. Com essa crença, atrai situações difíceis para a sua vida e caminha diretamente para elas. Então sofre e com seu sofrimento obtém alguma atenção, porque as coisas difíceis sempre acontecem com ela. Então é uma pessoa, meu amor, você é tão linda. É uma pessoa que sofreu muito quando era criança e não pôde fazer nada para, se defender em relação a esse sofrimento. E aí ela criou uma crença de que coisas ruins sempre acontecem com ela é sempre mais demorado, com ela nunca rola. E aí, por pensar assim, ela realmente se direciona para esse tipo de situação difícil, em que as coisas se complicam, em que não acontece. E aí, como ela tá sempre sob esse tipo de situação difícil e dolorosa, ela acaba atraindo a atenção e o acolhimento de outras pessoas, né? Então, de alguma forma, assim, ela se sente querida. O que essa pessoa esconde na sombra? Que ela se sente desamparada, não merecedora de felicidade, não amada, triste e resignada, né? Ela tá ronronando, Jesus. E a última que tem aqui, número 20, persona super realizadora. Se orgulha da sua capacidade de realização, super ocupada, super comprometida, se envolve com vários projetos, atinge objetivos, coleciona sucessos e nunca está satisfeita. Tem sempre uma conquista maior a fazer. Estresse e ansiedade por conta do perfeccionismo. O que essa pessoa esconde na sombra? Ela busca inconscientemente fugir da mediocridade, do medo de se sentir inferior, sem valor
entediada, né? Então, essas foram algumas personas que nós trouxemos aqui pra gente pensar um pouquinho sobre o que a gente tá projetando, né? Tipo, o que a gente tá deixando as pessoas verem na gente, né? Que são as nossas personas. E, consequentemente, o que a gente tá querendo esconder, às vezes, até da gente, né? Então, tudo que a gente recrimina no outro, eu vou dar um exemplo prático. Eu sou uma pessoa que, por muito tempo, fiquei vivendo em função dos outros, porque eu entendia que não adianta falar o que eu quero, que talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer o que eu acho, e me achando inferior a ponto de, se eu não fizer o que as pessoas querem, eu vou ser deixada, eu vou ser rejeitada, vão me excluir, né? Então eu não sabia dizer não, eu não sabia me colocar diante das situações, né? Eu ficava sempre, o que vocês querem? O que vocês preferem? Sempre querendo saber do outro, né? Então, quando aparecia uma pessoa super segura de si, que fazia o que bem entendia, dane-se o julgamento dos outros, era uma pessoa que me dava um pouco de nervoso, porque no fundo ela estava mostrando pra mim uma coisa que eu não conseguia fazer, mas que eu queria, que estava reprimido, que era falar o que eu queria, que era fazer o que eu bem entendia sem medo de julgamento. Então, quando aparece alguém assim, eu fico geralmente meio até paralisada, porque tá mexendo com aquela parte minha que eu condeno, que eu reprimo, né? Então, você tá entendendo, filha? Tudo? Tá entendendo tudo? Qual é a sua sombra, meu amor? Você não tem, você é perfeita. Então, essa pessoa com certeza mexe muito comigo, essas pessoas mais assim, com essa personalidade, sabe? Então, assim, quanto mais eu entendo que eu tenho isso reprimido dentro de mim e que aos pouquinhos eu tô trabalhando, menos essas pessoas de fora têm poder sobre mim. Porque eu tô integrando essas partes que estão reprimidas, entende? E aquela fala da projeção psicológica. A sombra que o nosso corpo faz sobre a luz do sol é percebida quando projetada sobre uma superfície, que foi aquilo que eu falei. A gente percebe mais as nossas sombras em contato com outras pessoas, porque elas são como a parede, entendeu? Que a gente consegue ver essa projeção. E aí ela fala, nossa sombra psicológica também é projetada. Ou seja, o que condenamos nos outros é o que rejeitamos, não reconhecemos em nós mesmos. O que me irrita no outro é o que está mal resolvido em mim e não foi acolhido nem perdoado por mim. E os sonhos, tem tudo a ver com a carta da lua também, segundo Freud, falava de aspectos reprimidos do nosso ser, né? Então, se a gente é uma pessoa muito que entende que maltratar e sentir raiva é uma coisa horrível e a gente reprime isso na gente, é capaz da gente sonhar que a gente tá num restaurante, trouxeram a comida errada e a gente joga os pratos pro alto, joga na cara da garçonete ou alguma coisa do tipo, sabe? Porque essa raiva, essa coisa que não tá sendo trabalhada, precisa sair por algum lugar, né? Enfim. Eu acho que eu falei tudo. E aí, se vocês quiserem compartilhar nos comentários o que vocês perceberam e sentiram em relação a esse conteúdo, vai ser muito legal, né? As histórias, porque quando a gente fala, quando eu dei o exemplo aqui, né, que eu sou uma pessoa reprimida, nesse sentido de falar o que eu penso, de fazer o que eu quero, de dizer não, e aí aparece alguém assim, natural que mexa comigo, né? Então, da mesma forma que o meu exemplo pode estar ajudando alguém, contar a sua história ou o que você percebeu também pode ajudar outras pessoas que estão passando por aqui, tá bom? É isso. Tô me desprendendo, né, me desvencilhando dessa necessidade de ser perfeita, porque eu fiquei atrasando esse vídeo, porque eu falava, cara, como eu vou decorar 20 personas? É muita persona, eu não vou conseguir decorar todas de cabeça num tempo suficientemente bom pra publicar isso em setembro. Aí eu falei, cara, eu vou ler, o que é importante aqui é a informação sobre isso. Então, vocês vão ouvir e o que fizer sentido vocês peguem e vou tentar deixar na descrição o lugar de onde eu tirei essas informações, né? Que me ajudou muito. Então, eu acho que é esse lugar, eu acho que a intenção desse vídeo é trazer esse lugar de acolhimento, de clareza e de acolhimento para essas partes nossas que
não são tão bem aceitas, né? Olhar pra elas já ajuda muito, né, filha? Não é, meu amor? Ai, senhor, que coisa linda. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.